Boa tarde, meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Glória a Deus. Espero que vocês tenham tido uma semana abençoada. Nós estamos começando aqui no nosso canal, né? Agora com sempre, porque é uma oportunidade que nós abrimos aqui para outras pessoas terem acesso à palavra do Senhor. E eu louvo a Deus por essa oportunidade, né? A paz do Senhor. Amanda, beijo para você, minha filha. E vamos chegando. Vamos já estar orando. Sônia, um beijo para você, minha amiga. Louvo a Deus por sua vida. Eu espero que você esteja ótima, viu? Vamos orar, queridos, em nome de Jesus, soberano Deus e eterno Pai. Nós te rendemos graças, Senhor. Oh, Deus, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por tua existência, pelo teu poder, pela tua graça. Oh, Senhor, obrigada pelos milagres. Obrigada, Senhor, pelo cuidado dispensado às nossas vidas, ó Pai, pela tua fidelidade que dura para sempre, Senhor. Obrigada pela semana proveitosa que nós tivemos. Obrigada, Senhor, por aquilo que o Senhor está providenciando para nós, porque o Senhor não dorme, o Senhor não dormita. Ó Pai, a tua palavra diz que enquanto nós estamos dormindo, o Senhor está trabalhando por nós. Esse é o nosso Deus. Ó Pai, muito obrigada, Senhor. Pai, eu oro, Senhor, e coloco a minha vida diante do teu altar nesta hora, a vida de cada um dos meus irmãos que estão ouvindo esta palavra, que vão ouvir esta palavra. Que o Senhor esteja, Senhor, meu Deus, trabalhando no coração, na mente de cada um deles, para que esta palavra venha, Senhor, meu Deus, encontrar abrigo no coração, na mente, e que esta palavra venha desenvolver, ó Pai, cada vez mais os teus filhos numa maturidade espiritual, num crescimento intelectual, ó Pai, com a capacitação, Senhor, meu Deus, de uma inteligência espiritual. Ó Pai, o entendimento que vem de Ti, a palavra que vem de Ti. Ó Senhor, que o Senhor possa nos guiar por dentro com o Teu Santo Espírito, porque habita dentro de nós, e que o Senhor nos conduza a caminhos retos e seguros, ó Pai, para que nós possamos tomar decisões acertadas em nossas vidas. Obrigada pelo pão de cada dia, pelo sustento, pela família abençoada, Senhor. Obrigada pela Tua existência, pelo nosso trabalho, Senhor, e pelo Teu trabalho, Senhor. Obrigada pela palavra que o Senhor já nos providenciou para o dia de hoje, já trabalhamos nessa palavra, porque o Teu Espírito veio guiando, Senhor, os meus pensamentos, Senhor, naquilo que o Senhor quer falar hoje. E que o Senhor, Pai, toma frente, que não seja eu, mas que seja o Teu Santo Espírito, na total liberdade do Senhor, para estar ministrando a palavra de hoje, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Marisa, um beijo para você, minha amiga. Deus abençoe sua vida. Então, minhas queridas, meus queridos, na semana passada nós tivemos uma palavra poderosa no Senhor. E eu iniciei fazendo uma pergunta para você, e eu quero iniciar com essa mesma pergunta. Você se considera um milagre de Deus? Eu tenho certeza, queridos, que a tua resposta é sim, porque só de você estar aí, você já é esse milagre de Deus. Tudo que Deus faz, querido, falei também e vou repetir agora, tudo que Deus faz é bom. O errado é pegar o que Deus faz e desprezar, queridos, o que Ele espera de nós. Porque o Senhor espera, da minha vida e da tua vida, que a gente venha corresponder àquilo que Ele tem para as nossas vidas. E eu falei também, queridos, só para a gente poder recapitular e pegar o fio dessa meada para que a gente possa continuar nessa palavra hoje. Eu falei sobre a geração que enfatiza, nós estamos vendo uma geração que enfatiza o que Deus faz e se esquece de quem Ele é. Enfatiza o que Deus faz, busca pelo que Deus faz, mas na sua maioria esquecem quem Deus é. E nós precisamos reconhecer que o que Deus faz, Ele tem um propósito para as nossas vidas. Ele quer nos conduzir a um caminho, a um plano divino para as nossas vidas. Não que Deus barganhe, queridos,
mas é um propósito de Deus para as nossas vidas. Primeiro, o Senhor, Ele nos apresenta o seu poder, como Ele sempre fez, o que Ele pode fazer por nós. E Ele espera que nós venhamos andar por aquele caminho que Ele já delineou para as nossas vidas, que é um caminho de glória. Então, eu disse também que ver milagres acontecer não é tudo. Não é tudo. Mas do que ver milagres divinos, é preciso corresponder com Deus, segundo a sua vontade, trilhar os seus caminhos. Ver milagres não justifica deixar de lado, queridos, os caminhos do Senhor. Mesmo porque muitas vezes nós buscamos a presença do Senhor, nós queremos os milagres do Senhor, mas nós negligenciamos aquilo que Deus, quem Ele é, o que Ele faz. Desculpa aqui, meu marido me distraiu um pouco aqui, queridos. Está chegando aqui agora. Então, nós precisamos ver, queridos, que ver milagres não justifica deixar de lado os caminhos do Senhor. Deus faz, Deus opera milagres, Deus faz coisas maravilhosas. Deus atende as nossas orações, os nossos pedidos, Deus age poderosamente em favor dos homens, que tudo isso Ele tem um propósito. Fazer com que todos nós possamos trilhar nesse caminho de vitória que Ele tem para as nossas vidas. Experimentar o que Deus faz sem aceitar o caminho não vai resolver, queridos. Não vai resolver muito. Porque nós temos visto pessoas que vão ali, recebem o milagre dos senhores, rejeitam os caminhos do Senhor. Querem a bênção do Senhor, mas não quer o Deus da bênção. E o que adianta receber a bênção para viver uma vida curta, porque nós estamos aqui de passagem? Nosso tempo aqui nós temos um tempo de validade neste mundo. O que adianta a gente passar por esta vida aqui, viver neste mundo, ganhar as bênçãos do Senhor, procurar andar de uma forma errada, sabendo, queridos, que o Senhor nós temos dois caminhos, depois disso aqui não tem volta. É um caminho que ou nós vamos para uma vida eterna ou vamos para uma morte eterna, porque está escrito isso na palavra do Senhor. Que adianta ganharmos as bênçãos, as riquezas, as coisas boas que a gente quer? Não que Deus não queira isso para nós, porque Ele quer sim, queridos. O Senhor quer que nós venhamos viver de uma forma abençoada, porque Ele tem bênçãos para as nossas vidas. Mas o Senhor conhece o coração do homem, Ele sabe aquele que está buscando somente a bênção. E nós entendemos na semana passada, e nós vamos entender um pouco mais hoje, aquele que escolhe andar nos caminhos do Senhor, viveu milagres, ele abre caminhos para maiores coisas da parte de Deus, além de receber a salvação, que é o mais importante, queridos. É o mais importante. Imagina você, não digo o seu caso aí, mas alguém que possa estar me ouvindo, que ainda não entregou sua vida para Jesus, ela morre. Para onde é que ela vai? A oportunidade que ela tem de uma vida eterna é aqui. É entregando a sua vida para o Senhor, para esse andar nesse caminho. Então, se nós quisermos estar numa dimensão maior dos milagres, numa dimensão maior do mover do Espírito, nós temos de reprogramar as nossas mentalidades, os nossos pensamentos, o nosso entendimento com relação a este caminho que o Senhor nos propõe. Então, queridos, é tempo de ouvir a voz de Deus. O Senhor nos chama para uma nova ênfase, para que o ciclo do milagre, o ciclo dos milagres, vou botar no plural, porque o Senhor faz infinitamente mais de tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Então, para que o ciclo dos milagres, eles não sejam interrompidos em nossas vidas. Então, a visitação do Senhor na sua vida, em nossas vidas, que elas não venham ser interrompidas por nós mesmos.
mas que nós possamos dar este lugar, caminhar em lugar de movimentos, para não estagnarmos o quê? Esse avanço de Deus que Ele tem reservado para as nossas vidas. Amém? Hoje nós vamos começar com uma nova palavra, dando sequência àquela. E eu quero que você anote aí, 1 Reis, capítulo 19, versículos de 11 a 13. Observe bem, queridos, o que diz aqui esta mensagem. O Senhor Deus disse: saia. O Senhor estava falando com Elias. Elias, ele estava passando por uma situação de perseguição. E ele estava desesperado. Mas o Senhor foi ao encontro dele. O Senhor disse para ele: saia e vá ficar diante de mim no alto do monte. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte, que rachou os morros, quebrou as rochas de pedras, mas o Senhor não estava no vento. Quando o vento parou de soprar, veio um terremoto. Porém, o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto veio o quê? Veio um fogo. Mas o Senhor não estava no fogo, queridos. E depois do fogo, veio um sussurro calmo e suave. Quando Elias olhou e ele ouviu o sussurro, ele cobriu o rosto com a capa e então saiu e viu na entrada da caverna. Uma voz lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Amém? Como que Deus tem falado com você, queridos? Como é que você tem ouvido a voz do Senhor? Luiz Antônio, seja bem-vindo, meu querido. Deus abençoe sua vida. Como é que você tem ouvido Deus falar com você? Muitos, queridos, acabam perdendo suas bênçãos, porque muitas vezes as pessoas vão a um encontro, a uma reunião, a uma igreja, a um grupo de oração, e o que acontece? Muitas vezes eles querem ver o extraordinário de Deus. Eles querem ver os movimentos, eles querem ver, sabe? Enquanto Deus, queridos, Ele age muitas vezes na simplicidade. Deus, Ele age da forma como Ele quer, queridos, mas na maioria das vezes, o Senhor, Ele age na simplicidade. Como é que você tem ouvido a voz de Deus? Elias aqui, ele ouviu ali um vento forte e Deus não estava naquele vento forte. Ele ouviu um terremoto e Deus também não estava naquele terremoto. Ele viu fogo, mas Deus também não estava. Aí ele viu um cicio, uma voz suave. E Deus começou a falar com ele. Deus muitas vezes fala conosco assim, queridos. Como falou com Elias. Sua voz vem como um cicio tranquilo e suave. Uma voz mansa, delicada, um sussurro calmo e suave. Somos nós que devemos estar atentos para ouvir esta voz, a voz de Deus. E muitas vezes, querido, nós estamos vivendo num mundo que a gente tem ouvido várias vozes. E muitas vezes, infelizmente, a pessoa que está andando nos caminhos de Deus, ela não consegue discernir essas vozes. Elias, ele estava passando por uma situação muito difícil. E ele esperava que Deus ali ia falar através do vento impetuoso, de um terremoto, né, de um fogo. E às vezes a gente está nessa agonia, achando que Deus, mas o Senhor, Ele fala muitas vezes na quietude do nosso coração. Às vezes nós temos que aquietar a nossa alma, queridos, para ouvir a voz do Senhor. Às vezes, querido, nós estamos passando por tantas dificuldades, tantas lutas, tantas preocupações, são tantas informações, porque hoje nós estamos vivendo uma era de muitas falácias, de muitas conversas, de muitas informações, de muitas... Então, queridos, e muitas vezes o Senhor, Ele quer que você aquiete a tua alma para que você possa ouvir a voz dEle.
Como é que você está ouvindo, ou se é que você está conseguindo ouvir a voz do Senhor? Nós estamos vivendo tempos, queridos, que são tantas vozes, que a gente não consegue ver nenhum resultado, porque simplesmente não é a voz do Senhor. Hoje eu quero entrar nessa palavra, e eu quero que vocês estejam atentos para ouvir a voz do Senhor. Nós sabemos que Deus, ele é um Deus de milagres. E muitos estão deixando passar despercebido que Deus tem um propósito em todas essas coisas do que ele faz. E isso inclui o quê? Os milagres do Senhor. Nada do que o Senhor faz, queridos, é em vão. Nada do que o Senhor faz é em vão. Todos os milagres que Deus realiza na sua vida, na minha vida, porque nós temos uma vida de milagres, tem um propósito. E nós precisamos entender claramente esse propósito, queridos. A finalidade não é apenas mudar uma condição ou uma circunstância, realizando um milagre em nossas vidas. Ele visa muito mais do que isso. Quando o Senhor realiza algo na sua vida, ele visa algo muito maior na sua vida e na minha vida também. O propósito do milagre, queridos, é comunicar uma mensagem. E produzir o quê? Uma correspondência maior para com Deus, da parte de quem recebeu esse milagre. Eu digo uma coisa para vocês, queridos. Eu vim conhecer Jesus com 33 anos de idade. Eu andei por vários caminhos, por inúmeras religiões, doutrinas, seitas. E quando o Senhor criou, eu creio que foi Ele que já estava me chamando por dentro, um desejo muito forte de poder conhecer esse Deus. E eu tive essa grande oportunidade, queridos. Porque eu desejei tanto, Senhor, eu quero te conhecer, me fala onde é que o Senhor está, qual a religião, qual a igreja, só me coloca na porta que eu quero, eu vou, para saber quem é o Senhor. E Deus, queridos, foi algo tão maravilhoso que Deus não se apresentou a mim dentro de igreja nenhuma. Deus falou diretamente ao meu coração dentro de um carro. Eu tive um encontro com Deus dentro de um carro, num pôr de um sol. Eu ouvi Deus, ele falou comigo, ele se apresentou a mim e ele me passou um relatório do que ele havia feito em 7 dias da minha vida que me curou de um câncer. Então eu tive um encontro com Deus, queridos. Eu vivi um milagre com Deus e eu entendi a mensagem do milagre. E eu já tenho 25 anos que eu estou nesse caminho. Então quando Deus faz um milagre na tua vida, meu irmão e minha irmã, você pode ter certeza que o Senhor quer comunicar algo muito maior do que o milagre para você. O propósito do milagre é comunicar uma mensagem, produzir uma correspondência da sua parte para com Ele. Quando Deus opera milagre em nossas vidas, Ele não espera apenas que nós recebamos aquele milagre, mas também que nós venhamos a entender o que está fazendo ou o que Ele está falando. Nós temos vários exemplos da palavra de Deus que Ele mostra, Ele faz o milagre e Ele manda a mensagem. E nem todos conseguem entender a mensagem de Deus, queridos. Mas eu quero que você compreenda a mensagem que Deus está chamando e mostrando para você. Nós precisamos entender esse princípio, os milagres precisam ser correspondidos. Eles precisam ser compreendidos e ser correspondidos. Vejamos o que o Senhor diz aqui em Marcos capítulo 6, versículo 52. É que a mente deles estavam fechadas e eles não tinham entendido o milagre dos pães. Aqui, queridos, o Senhor só colocou esse versículo 52 aqui, quando o Senhor fez o milagre da multiplicação dos pães. Eles não entenderam, olha o que o Senhor fala aqui, a mente deles estavam fechadas e eles não tinham entendido o milagre dos pães. Muitas vezes você recebe o milagre, mas o seu coração está fechado para você compreender o sentido do milagre. Quantos estão assim recebendo os milagres e estão com as suas mentes fechadas para compreender o propósito do milagre? Por que Deus operou um milagre na sua vida?
Por que que Deus te curou? Por que que Deus, ele restaurou a sua sorte? Por que Deus ouve as suas orações e atende o seu clamor? Por que que Deus faz isso? Será que é porque nós somos bonzinhos? Ou Deus é bom demais e ele abençoa independente de quê? Eu creio nessa possibilidade, queridos. Mas nós não somos bonzinhos. A graça de Deus é uma bênção nas nossas vidas. O que seria de nós se não fosse a graça de Deus? Mas nós precisamos não estar com as nossas mentes fechadas para a compreensão do milagre que Deus fez. Muitas vezes você está, Senhor, faz isso na minha vida, Senhor. Oh, Pai, me ajude, me socorra, Senhor. E o Senhor vai e Ele manda uma mensagem, te socorre. Você promete mundos e fundos para Deus e não cumpre uma vírgula. Aí cai de novo. Aí sofre de novo. Aí vem uma situação, uma circunstância maior e mais difícil. Aí você fala, oh Senhor, olha, mas agora eu prometo que agora eu vou fazer. E aí demora mais. Porque Deus é ruim? Não. É porque o Senhor quer que você entenda o que você está prometendo. O Senhor fala assim, ó, não, que nós não precisamos votar nada para Deus. Mas se nós votarmos, se nós fizermos algum voto com Deus, nós temos que cumprir esse voto. Quantos estão assim recebendo milagres e estão com suas mentes fechadas para compreender o propósito do milagre? Aqui nessa passagem onde Jesus fala sobre o milagre da multiplicação, Deus ele não queria apenas saciar a fome do povo, queridos. Ele queria falar algo muito mais profundo. Ele queria transmitir uma mensagem. E tem uma mensagem em cima disso. Em cima de tantos milagres que o Senhor fala aí, ó, da multiplicação de pão, de querer, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra do Senhor. Eis aí uma mensagem que vem, uma mensagem alinhada com o milagre da multiplicação. Uma mensagem alinhada a um socorro de sustento da vida de alguém. Todo milagre, queridos, fala algo, todo milagre comunica algo, e nós precisamos entender isso. João capítulo 5, versículo 14 diz, mais tarde Jesus encontrou o homem no pátio do templo e disse a ele, observe, queridos, escute, você agora está curado. Olha só, Jesus operou um milagre na vida daquele homem, você agora está curado. Aí ele fala, não peques mais, para que não aconteça com você uma coisa ainda pior. Então, viver milagres, queridos, nos coloca debaixo de uma responsabilidade. Aqui Jesus ele deixa bastante claro a não correspondência daquele homem com que ele recebera o quê? Aquele milagre. Se ele não correspondesse com a mensagem após o milagre, deixaria esse sujeito, ele ali preparado para o juízo de Deus. Porque juízo de Deus vem, queridos. E o Senhor falou para ele assim, ó, você está curado. E ele, não peques mais. Ele fala, vai e não peques mais. Para quê? Porque se você pecar, vai acontecer coisas piores na sua vida. Deus faz o milagre e fala para ele não pecar. E ainda recomendou, se você pecar, coisas piores vão acontecer. Isso aqui, queridos, é uma forma da gente olhar e fazer uma autorreflexão sobre nossas vidas. Como é que eu estou vivendo hoje? De onde é que Deus me tirou? Qual foi o milagre que Deus fez na minha vida? Qual foi o milagre que Deus fez na minha vida? Eu correspondi com aquele milagre? Por que eu estou vivendo assim ou assado? Por que as coisas não estão fluindo, as coisas não estão andando? Por quê? Isaías capítulo 38, versículo de 1 a 8. Observe aqui essa mensagem do profeta Isaías para o rei Zedequias, que eu sei que a maioria de vocês conhecem. Naqueles dias, Zedequias adoeceu de uma enfermidade mortal, veio a ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás.
Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Imagina que situação, hein, queridos? Então veio a palavra do Senhor a Isaías, que já estava indo embora, dizendo: vai, volta lá, Isaías, e diz para Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Olha lá. Livrar-te-ei das mãos dos reis da Síria, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade. Ser-te-á isto da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra com você. Olha o compromisso de Deus, queridos. Eis que farei retroceder 10 graus, olha o milagre, queridos. A sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Assim retrocedeu o sol a 10 graus que já havia declinado. Olha que milagre, querido. Não se vê na Bíblia um milagre como esse, que o Senhor fez o sol declinar, para cumprir o milagre na vida de Ezequias. E Deus deu um sinal, e Deus mandou uma palavra para ele, e Deus atendeu o milagre. Que milagre, queridos, extraordinário nós temos aqui. Uma tremenda demonstração do poder de Deus, do seu amor para com o homem. Ezequias, ele ia morrer, mas Deus o curou, Deus restaurou, Deus deu mais chance para ele, e ele concedeu o quê? Mais 15 anos de vida para ele. E o que fez o rei? Olha só, queridos, ele não colocou a casa dele em ordem. Ele não colocou, olha no começo aqui, ó. O Senhor mandou o profeta falar assim: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. O Senhor mudou, mas a ordem ele havia deixado. Então Zedequias, ele não viveu, mas não obedeceu a mensagem que estava no milagre. Veja o que aconteceu com ele, queridos. 2 Crônicas, capítulo 32, versículos de 24 a 25. Por esse tempo, o rei Ezequias ficou doente e quase morreu. Então orou a Deus, o Senhor, e Deus respondeu, dando um sinal para provar que ele ficaria bom. Deus foi bondoso com Zedequias, mas ele não agradeceu, pois era orgulhoso. Por isso, Deus ficou irado com ele, com o povo de Judá e com os moradores de Jerusalém. Ezequias não correspondeu, queridos, aos benefícios que lhes foram feitos. Muitas pessoas recebem o milagre de Deus, fica mansinho por um período, glorificando a Deus, adorando a Deus, aí ele vai caindo na conformidade. Ele vai caindo naquela posição de conformado. E se esquece de Deus, se esquece do milagre, não corresponde a Deus. Isso é um caos, queridos. Isso não significa aqui, queridos, nós vimos aqui que Ezequias, ele não correspondeu aos benefícios que ele havia feito com Deus. Mas eu quero que você entenda que isso não significa que Deus ele realiza milagres em troca de algo, não. Deus não faz isso, queridos. Deus não barganha os milagres dele. Mas Deus, queridos, nós precisamos lembrar de quem ele é. Vocês se lembram aí dos 10 leprosos que eu falei semana passada? 10 homens leprosos que foram ao encontro de Jesus buscar a cura. E o Senhor deu uma ordem para os 10 foram se mostrar para o sacerdote, e no caminho
todos eles foram curados. Só um voltou, queridos. De 10, um voltou. Um voltou. Só um correspondeu o que Deus lhe fez. Por isso ele recebeu, além da cura, ele recebeu a salvação. Olha que coisa maravilhosa. Entenda uma coisa, queridos. Corresponder aos milagres de Deus faz em nós, os milagres que Deus faz em nós e por nós, melhor dizendo, não é só manifestar gratidão ao Senhor, não, queridos. Gratidão é uma consequência que vem muito mais coisas aí. Mas se deixar trabalhar por Deus. Você recebe o milagre de Deus. Você vai corresponder com Deus se você se permitir Deus trabalhar na sua vida. Porque se Deus ele faz um milagre na sua vida, e você permitir que ele trabalhe ainda mais no seu interior, você não tem noção da quantidade de maiores milagres que Deus ele fará na sua vida e através da sua vida. Sabe por quê, queridos? Porque a unção é transferível. A bênção é transferível. A luz de Cristo é transferível. Unção, poder, queridos. O Senhor, ele quer nos usar com autoridade e poder. Mas também existem aqueles que querem ser usados por Deus para barganhar. E eu não quero nem entrar nesse assunto. Então, queridos, nós precisamos abrir o coração. Deixar Deus trabalhar é abrir os nossos corações e a nossa vida e dedicar ainda mais ao Senhor. Deus espera isso de mim, de você. O que, como ou quanto você tem correspondido com Deus? Porque eu sei que você é um milagre. Eu sei que você já viveu vários milagres do Senhor. Quantas respostas de oração você já teve do Senhor? Quanto maior for a manifestação de Deus em nossas vidas, maior será a nossa responsabilidade para com Ele, queridos. Porque a palavra do Senhor diz que há muito é dado, muitos lhe será cobrado. Até na vida secular é assim, queridos. A geração de Israel, que saíram do Egito, falei com vocês semanas passadas, eles viram os sinais e os milagres, mas não corresponderam com a mensagem de Deus. Moisés ficou com a mensagem, Moisés escolheu o caminho, mas a geração de israelitas não. Jamais chegou e o que aconteceu? Eles jamais chegaram a pisar na terra prometida. Eles não corresponderam e eles produziram juízo para suas vidas. Eles não creram em Deus, não creram, mesmo diante dos sinais que Deus fazia. E quantos sinais o Senhor fez. Poderosos, milagrosos, excepcionais, extraordinários. Mas eles não corresponderam com os milagres. Desprezar, queridos, eles desprezaram não só o que Deus havia feito, mas eles desprezaram o que Deus havia falado. Veja o que Jesus fala aqui em Mateus capítulo 11, versículos de 20 a 24. Então Jesus começou a acusar as cidades onde tinha feito os milagres. Olha só, queridos, Jesus começou a acusar a cidade onde ele havia feito muitos milagres. Ele fez isso porque os seus moradores não haviam se arrependido dos seus pecados. Jesus fez os milagres e os moradores não corresponderam com os milagres, não se arrependeram. E Jesus diz: ai de você, cidade de Corazim, ai de você, cidade de Betsaida, porque se os milagres que foram feitos em vocês tiverem sido feitos nas cidades de Tiro e de Sidom, os seus moradores já teriam abandonado os seus pecados há muito tempo. Olha só, queridos. E para mostrarem que estavam arrependidos, teriam vestido roupas vestidas de pano grosseiro e teriam jogado cinza nas suas cabeças. Pois eu afirmo a vocês que no dia do juízo,
Olha só, queridos, o Senhor está nos dando sinais, Ele está mostrando revelações profundas para as nossas vidas. No dia, olha o que Ele diz, e vocês, pois eu afirmo a vocês que no dia do juízo, Deus terá mais pena de Tiro e de Sidom do que de vocês, Corazim e Betsaida. E você, cidade de Cafarnaum, acha que vai subir até o céu? Olha só, queridos. Pois será jogada no mundo dos mortos. Porque se os milagres que foram feitos aí tivessem sido feitos na cidade de Sodoma, ela existiria até hoje. Pois eu afirmo a vocês que no dia do juízo, Deus terá mais pena de Sodoma do que de Cafarnaum. Por quê, queridos? Porque não receberam o milagre e não se arrependeram dos seus pecados, não se voltaram para Deus, não buscou o caminho. Vocês estão entendendo, queridos? Vocês estão conseguindo entender esta realidade, este poder que a palavra está, que o Senhor está disponibilizando para nós hoje, com a revelação desta palavra, para que nós possamos rever a nossa posição para com Deus? Queridos, a falta de arrependimento, a falta de quebrantamento, a falta de gratidão diante dos milagres, de uma manifestação de poder de Deus, é o que nós estamos chamando de não correspondência. E ela produzirá o quê? Um juízo divino. Você quer um milagre divino, mas se você não corresponde, queridos, porque o Senhor, Ele não vai te forçar a segui-lo. Ele te dá sinais. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Isso, no mínimo, deveria nos incomodar, queridos. Essa palavra, no mínimo, deveria estar corroendo do nosso interior, na nossa mente, e nos fazendo lembrar, falar, Senhor, o Senhor já fez tanto por mim, e eu não correspondi, Senhor. Quantas promessas eu fiz ao Senhor, o Senhor me salvou, me socorreu, me ajudou, e eu não cumpri nada, Senhor. Há tempo, meu irmão, há tempo, minha irmã, para você corresponder com o Senhor. Esta palavra vem para nos salvar, queridos. Vem para nos alertar. E vem para nos levar num caminho de maiores e melhores milagres também. Muitos estão fazendo da presença de Deus apenas um amuleto, queridos. Muitos estão atraindo para si juízo divino. Os milagres nos pertencem, queridos. Mas devem ser recebidos de forma correta. Devem ser correspondidos de forma correta, adequada, para com Deus. O que nós estamos fazendo com o nosso milagre? Como é que nós estamos recebendo o nosso milagre? Recebemos muito obrigada, tchau, tchau, e vou viver minha vida como eu vivia antes? Fazendo o que eu fazia antes? Não deixando ser tratado, tirado a arrogância, a prepotência, o orgulho dos nossos corações para nos tornar mansos, para nos tornar santos, para nos tornar pessoas melhores que correspondam ao título que nós levamos como filhos de Deus? Muitos estão atraindo para si juízos, queridos. Os milagres nos pertencem. Existem mais de 2.000 promessas a serem cumpridas em nossas vidas e é para aqui, queridos, porque o que está nos reservando o Senhor também tem promessas, mas a maioria das promessas são aqui porque lá nós não vamos ter dor, não vamos ter sofrimento nem choro. Mas se você não corresponder a esta caminhada, você vai conseguir chegar até lá para viver essas delícias que nos reserva o Senhor? Receber um milagre não é apenas um privilégio, queridos, e sim uma responsabilidade. A quem muito é dado, muito lhe será cobrado, diz a palavra do Senhor. Seguir a Jesus é muito mais do que é muito mais do que se está sendo pregado por aí, queridos. Que muitos nem pregam mais sobre arrependimento, não pregam mais sobre Jesus, não falam mais quem é esse nosso Senhor, porque eles só apresentam o quê? Um Deus que é nada mais do que um amuleto para as nossas vidas.
Menos para a minha, queridos, e menos para a sua, eu tenho certeza disso. Seguir a Jesus, queridos, é um compromisso firme. O Senhor falou, aquele que não largar pai, mãe, esposo, filho, qualquer coisa por amor a mim, não é digno de mim. Nós temos que entender isso que Jesus está falando. Seguir a Jesus é um compromisso firme. Quando não se vê um milagre. Queridos, mesmo não estou vendo milagre, mas eu vou continuar firme, eu vou continuar perseverando, eu vou continuar seguindo, porque eu estou seguindo no caminho do meu milagre. Eu estou seguindo no caminho do meu milagre. O meu maior milagre chama-se salvação em Cristo Jesus. E o compromisso, queridos, com o Senhor, ele tem que estar cada vez mais firme, porque Deus é firme nos compromissos dele para com você. Mesmo sem você merecer, mesmo sem eu merecer. Porque as misericórdias de Deus é a causa de nós não sermos consumidos, queridos. Até a misericórdia é graça do Senhor para as nossas vidas. Então o compromisso, nós temos que estar firmado no Senhor. Depois de nós termos o milagre, nós temos que perseverar nele. Quantos doentes têm desperdiçado a chance, querido, de serem curados por Jesus? Muitos se prendem na expectativa do extraordinário. Tem gente que vai num grupo de oração, numa vigília, se não tiver um sapateio, se não tiver um manto lá, sai decepcionado falando. Se não tiver alguém que fala em línguas, que ore, que profetiza, ela sai dali decepcionada, diz que o culto foi... E eu sei que é assim, queridos. Eu já vi pessoas falarem isso. Muitos se prendem na expectativa do extraordinário e acabam perdendo o mover simples de Deus. O Senhor Jesus, ele disse que ele estaria conosco todos os dias, queridos. Isso é fato. Nós podemos desfrutar da sua presença em qualquer hora, em qualquer lugar, a qualquer momento, porque ele diz que estaria conosco. Ele é Deus Emanuel, é um Deus presente, ele está comigo, ele está com você. Efésios capítulo 3, versículo 17a, olha só, queridos. Peço também que por meio da fé, Cristo viva no coração de vocês. Colossenses 1, 27, Cristo está em vocês, o que lhes dá a firme esperança de que vocês tomarão parte da glória de Deus. Quantas pessoas estão deixando de viver o milagre de Deus porque está se apegado ao extraordinário, ao espetacular? E Deus está trabalhando nas coisas pequenas até mesmo para te tratar, mas as pessoas às vezes não enxergam isso, porque querem ver o manto. O céu descendo ou o chão subindo. Isso não é pouca coisa não, queridos. O que nós temos aqui é a presença do Senhor. Cristo habita dentro de nós. A presença do próprio Deus vivo habita dentro de mim e dentro de você. Muitas pessoas, em seus momentos de dificuldades, queridos, eles vivem na dependência de homens. Como se o homem fosse a solução ou pudesse trazer a solução para o seu problema. Sabe por quê? Porque existem muitos líderes aí de igrejas que eles ensinam exatamente isso. Você tem que viver na dependência do homem. E quando o Senhor fala que nós temos que esperar é no Senhor. Esperei pelo Senhor e Ele realizou o desejo do meu coração. Não, eu esperei pelo homem, não. Eu esperei pelo Senhor. Tem gente que não toma uma iniciativa na vida enquanto não for ligar para uma pessoa que ora para ela para saber se aquilo é de Deus ou se não é. Muleta, queridos. Muitos crentes andando de muleta. Muitos líderes se tornando muleta, se fazendo de muleta para carregar um povo na dependência deles, porque não quer perder o povo. E o Senhor diz que ai do homem que confia no homem. Nós temos que confiar no Senhor, nós temos que saber que é o Senhor que realiza milagre, nós temos que saber que sem Jesus nós não podemos fazer nada, porque o Senhor fala que maior é o que está em nós do que o que está nesse mundo.
Nós temos que depender de Cristo. Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador, é o único. O Senhor fala assim, ó, que todos aqueles que vierem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Ninguém vai ao Pai, senão por mim, Jesus falou. Não é o homem que te vai levar para o céu, queridos. Não é ninguém, não é o homem, não é de jeito nenhum. É o Senhor Jesus, nós temos que aprender a depender do Senhor. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala em secreto a sua oração para Deus e Deus vai te responder, está escrito na Bíblia. Tem igrejas por aí que ensinam que a cura, a libertação, a bênção ou qualquer outra coisa só virá no fim das 7 dias de oração e de campanha. Vamos fazer uma campanha e a sua bênção só vai chegar no último dia, para que você frequente todos os dias daquela campanha. Queridos, nós temos que ter discernimento com relação do que está sendo anunciado por aí. E você pode ter certeza que essas pessoas que fazem tais coisas, elas vão dar conta com Deus. Por não ensinar a maturidade aos cristãos, a ter maturidade. E estar manipulando a fé dessas pessoas. Tudo que nós precisamos não vem dos meros homens, não, queridos. O que você precisa está na mão do Senhor. O que o homem pode nos fazer é do Senhor que vem o nosso socorro, é do Senhor que vem o nosso milagre, é do Senhor que vem a nossa ajuda, é do Senhor que vem a nossa salvação. É do Senhor que vem a provisão, que vem o cuidado, que vem tudo. A renovação a cada manhã que nos dá é o Senhor, a saúde, a força, o bom ânimo, a alegria, a paz, tudo só vem do Senhor. Lembre-se, vocês lembram de Naamã, queridos? Ele criou uma expectativa diante do profeta. Ele queria que o profeta saísse, que o profeta fizesse sinais, que chamasse o nome de Deus, para que ele fosse curado. E o profeta simplesmente nem atendeu a ele. Falou assim, ó, vai lá, ó, naquele rio lá e mergulhe 7 vezes. Aí ele fala, poxa vida, vou mergulhar num rio sujo, imundo desse daqui. O Senhor estava querendo tratar com Naamã, não é só a lepra do corpo dele, não. Era a lepra na alma dele. O orgulho, queridos. E ele tinha que descer 7 vezes. E tinha que ser 7 vezes. Mas aqui eis um profeta, queridos. Aqui tinha um profeta. Ele falou assim, eu quero que saiba que em Israel existe profeta. Quem é o profeta hoje que bate no peito e fala, olha, eis que eu sou o profeta? Misericórdia, queridos. Não estou generalizando. Porque eu sei que há profeta no Brasil. Aleluia. Glória a Deus. Amém, queridos? Mas este homem, nós temos que entender que é do Senhor que vem. As pessoas criam mitos de como os milagres devem acontecer. Esperam uma atmosfera mística, envolvendo rituais, mantos, sapateios, rodopios. E tudo isso, queridos, eu vou falar para você, é misticismo. Eu sapatear na presença do Senhor, queridos, eu já fiz isso muitas vezes, mas não são. Que eu não vou falar para vocês que não existe, existe. Porque tem a presença do Senhor, você não consegue nem ficar em pé. Porque se Deus vem sobre sua vida, você não consegue nem ficar em pé. Você sapateia, você dança, mas com ordem, com decência. Algo que você sabe que você está, sua manifestação do Espírito na sua vida. E não para poder fazer show pirotécnico. Então, queridos, há momentos em que o agir milagroso de Deus, ele será tão simples, queridos, que talvez nem você vai perceber a dimensão do que ele estará oferecendo para a sua vida. Naamã quase perdeu o seu milagre, porque ele queria o extraordinário e o espetacular. Mas Deus veio ao seu encontro de maneira simples. Muitas vezes o que nos impede de recebermos o milagre é a nossa dificuldade de entender, queridos. Dificuldade de entender que muitas vezes Deus trabalha na simplicidade. E nós precisamos entender que é a graça de Deus. Muitos não conseguem entender o que é graça de Deus, queridos. São ensinamentos que nós precisamos aprender, conhecer sobre a graça de Deus.
Mas existem aqueles que querem enviar os seus pedidos de oração para Israel. Coisa que a gente tem visto por aí, queridos. Anote o seu pedido, que eu vou para Israel e lá eu vou depositar o seu pedido no Monte Moriá, lá onde que Jesus andou. Queridos, a palavra de Deus, ela nos diz que tudo que pedirmos ao Pai, em nome de Jesus, crendo, Ele fará. Queridos, Deus é tão poderoso em Israel, como Ele é poderoso no Brasil, como Ele é poderoso em qualquer lugar. Não se deixe enganar. Muitas pessoas estão desesperadas aí, fazendo tantas coisas, que eles são iludidos. Misericórdia, queridos. Deus, Ele é poderoso em Israel. Deus, Ele é poderoso no Brasil. Deus, Ele é poderoso dentro do seu quarto. Deus é poderoso debaixo do seu chuveiro. Deus é poderoso onde você estiver debaixo de uma árvore, conversando com Ele, falando com Ele, clamando com Ele. Deus é poderoso dentro de um presídio. Deus é poderoso numa cama de hospital. Deus é poderoso no manicômio. Deus é poderoso onde quer que chame por Ele. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele está em todos os lugares, Ele escuta, Ele é vivo, Ele se move. Deus é poderoso onde quer que chame por Ele e creiam nele. Deus é Deus em todos os lugares e em todos os lugares Ele responde oração. Nós precisamos aprender a nos mover em fé, queridos. E nos princípios que Deus instituiu. Esperar muitas vezes pelo extraordinário vai nos roubar a bênção divina, queridos. Deus pode nos curar sem que nenhum pregador famoso ele tenha que impor as mãos sobre sua vida. Você tem unção, você tem fé, você tem unção, você tem fé, você tem mãos ungidas. Pega as suas mãos, coloque na sua cabeça e ore ao Senhor, que o azeite vai descer, meu irmão. Você tem poder, está dentro de você. O poder, a fé que você tem não está no exterior, está dentro de você. Tem pessoas que acham que só vão ser curadas se um pregador famoso vier fazer aquela e chega lá e impor as mãos sobre sua vida. Não estou falando que existam homens poderosos dessa forma, tem que eles, mas às vezes você não pode ter esse momento, mas você tem que ter uma fé extraordinária, igual aquele soldado que falou: Senhor, meu empregado está doente em casa. Aí o Senhor falou: eu vou lá. E falou: não precisa, só uma ordem sua, eles vão ser curados. É isso que o Senhor quer, uma fé extraordinária, queridos. A sua, a minha, que vai trazer um resultado extraordinário. Tudo é possível ao que crê em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós precisamos aprender a nos mover em fé e nos princípios que Deus instituiu. Nós podemos tocar em Deus e em qualquer lugar e a qualquer momento. E de forma simples, queridos. Você só precisa da fé. Deus opera de várias formas, mas a manifestação simples é especial, é íntima. Se Deus quiser abrir o céu aqui para se manifestar, oh glória, aleluia, vai ser assim, queridos. Vai ser dessa forma. Mas se Ele quiser vir no sussurro, no silêncio, Ele vai também operar. Deus está nos chamando a depender dEle e da sua palavra. Aprenda a depender de Deus e da palavra dEle, queridos. É tudo isso que você precisa. Simples assim. Podemos receber milagres tão somente por confiar naquilo que o Senhor tem dito na sua palavra. A nossa fé precisa estar apoiada, queridos. Não é em muleta, em homens, não. A nossa fé precisa estar apoiada no poder da palavra de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Para finalizar aqui, eu vou ler novamente Reis, capítulo 19, versículo de 11 a 13. O Senhor Deus diz: saia e vai ficar diante de mim no altar, no alto monte. Então o Senhor passou por ali e Deus mandou um vento muito forte
que rachou os morros e quebrou as rochas em pedaços, mas o Senhor não estava no vento. Quando o vento parou de soprar, veio um terremoto, porém o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um sussurro calmo e suave. Quando Elias ouviu o sussurro, ele cobriu o rosto com a capa, então saiu e ficou na frente da caverna. E a voz disse: o que você está fazendo aí, Elias? Queridos, a voz da presença de Deus não estava no vento, nem no terremoto, nem no fogo, mas no cicilo tranquilo e suave, no sussurro de Deus. A voz de Deus, queridos, ela não se manifestou no extraordinário ou no espetacular, mas de modo simples, uma voz mansa e suave. Então, queridos, a voz de Deus, ela está, às vezes, sussurrando no seu ouvido. Nós precisamos estar atentos para ouvir. A voz de Deus está na simplicidade, na suavidade. Muitas vezes, sabe por quê, queridos? Que às vezes Deus vai falar com você nesse tom, porque de repente você está dando ouvido a muitas vozes. De repente você está muito preocupado, você não consegue dormir, você não sabe o que vai fazer amanhã. São tantas preocupações que está ocupando o seu coração, o lugar de Deus na sua vida. E o Senhor começa a falar baixinho, para você começar a se desligar de todo o ruído da sua vida, para você poder ouvir na quietude da sua alma, Deus falando com você: o que você está fazendo? Eu estou aqui. Por que você não está me vendo? Por que você não está me ouvindo? Por que você não está enxergando? Eu já estou trabalhando em seu favor. Acredite nisso. Na simplicidade das Escrituras, queridos, está todo o poder para que o nosso milagre aconteça. Quando você estiver perturbado, entra no teu quarto e começa a conversar com Deus. Não liga o seu celular, não. Não liga a televisão, não. Abre a Bíblia. Abre a Bíblia, queridos. E eu não falo para você abrir a Bíblia no seu celular, não. Abre a Bíblia, que Deus vai falar com você. Vai lendo, queridos. Eu não estou ouvindo nada, continue lendo. Se eu não estou entendendo nada, cadê as minhas respostas? Continue lendo a Bíblia. Continue meditando, porque o Senhor, às vezes, Ele quer que você ande mais uma légua com Ele. E continua lendo, e vai chegar um momento que você fala: meu Deus, a resposta. Eu falei: eu queria que você viesse até aqui, meu filho. Eu queria que você chegasse até aqui, minha filha. Sabe por quê, queridos? Porque Deus já fez isso comigo várias vezes. Às vezes eu estou lendo a palavra ali e eu falo: meu Deus, cadê a resposta? Aí o Senhor: ande mais uma légua comigo, minha filha. E eu vou lá e eu: Senhor, eu já estou cansada. Ele: ande mais um pouquinho. Aí eu continuo lendo, queridos. A hora que eu chego lá na frente e falo a resposta de Deus na palavra dele para minha vida. Ou às vezes para a vida de alguém que eu esteja intercedendo, orando por ela. Dê tempo ao Senhor, queridos. Medite, debruce na Bíblia, nos livros. Esse livro é profético, ele é milagroso, ele é poderoso. Ele tem poder para salvar a sua vida, para salvar a circunstância, para te curar, para te libertar, para te restaurar. É na simplicidade das Escrituras que está todo o poder para os nossos milagres. Basta liberar a fé na simplicidade da palavra de Deus, queridos. Alimente-se da palavra de Deus. Creia nela de todo o seu coração. Reivindique em fé o que lhe pertence. Saiba que o milagre está perto de você. O milagre está ao seu alcance. Mesmo que nada espetacular lhe suceda, queridos, continua nessa simplicidade. É no simples, queridos. É no simples. E de maneira simples que o Senhor vai operar na sua vida.
Eu quero abençoar a sua vida, que meu tempo falta 20 segundos. Que Deus abençoe sua vida rica e poderosamente, meu querido, minha querida. Eu amo vocês e eu os abençoo em nome de Jesus, para que essa semana seja uma semana de milagre na sua vida, na minha vida, e que semana que vem, ou no decorrer da semana, você me ligue